Gostaria de pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias comigo no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estaremos lendo no capítulo 12, dos versículos 10 até o versículo 18. Continuamos com o tema do nosso ano, o período que nós estamos vivendo. E eu espero que todos os irmãos se lembrem qual é o tema para esse ano. Isso, como ensaio ficou ótimo. Como eu aprendi aqui, a segunda vez é bem melhor, né? Qual o tema para esse ano? É tempo de construir. E aí a gente consegue, a gente continua, a gente permanece nesse tema. E nós estaremos refletindo sobre um outro tipo de construção nessa noite. E para isso nós gostaríamos de estar lendo esse texto proposto para hoje. Diz assim a palavra do Senhor: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Sejam uma mesma atitude, ou melhor, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de menor posição ou de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal, por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade, e é um privilégio para nós podemos abrir a Tua Palavra, podemos carregar livremente a Tua Palavra pelas ruas, Senhor. Podemos, Senhor, compartilhar a Tua Palavra. Isso para nós é um grande privilégio, porque em tantos outros lugares isso não é possível. Pedimos, Senhor, nessa noite, ó Pai, que uma vez mais o Senhor venha me usar, Senhor, para falar daquilo que está proposto no seu coração, ó Pai. Senhor, que eu seja apenas um instrumento do Senhor. E pedimos, ó Pai, para que os corações dos ouvintes estejam prontos para receber a Tua Palavra, Senhor. Abra o entendimento das pessoas, ó Pai, daqueles que estarão ouvindo a Tua Palavra. Senhor, ilumine as mentes para que possamos compreender o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Senhor, faça a Sua obra em nós. Queremos crescer. Precisamos construir muitas coisas em várias áreas de nossas vidas. Por isso, Senhor, que seja essa, ó Pai, uma noite de transformação, uma noite de mudança, uma noite de crescimento, de amadurecimento, Senhor. De crescimento na vida cristã, ó Pai. E de amadurecimento, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse pequeno texto que nós lemos, nesses 8 versículos que nós lemos, esse texto de Paulo, ele traz orientações para uma vida cristã, mas trazendo focos específicos. Ele traz o foco nessas orientações, o foco no amor, traz o foco no serviço, traz foco no perdão, o foco na pacificação, a ponto de dele trazer a orientação para que nós tenhamos paz para com todas as pessoas.
O apóstolo Paulo também incentiva os cristãos a amar de forma fraternalmente, a ter prazer em honrar as outras pessoas, honrar uns aos outros, a ponto de trazer prioridade na honra ao outro, em detrimento da honra a si próprio, a serem diligentes, a não serem de forma alguma preguiçosos, mas que possam ser diligentes e servir o Senhor com entusiasmo. O apóstolo Paulo também ele enfatiza aqui nesse texto, queridos, a importância não de rebater o mal com o mal, mas de pagar, de certa forma, esse mal com o bem. Não ser vencido pelo mal, mas retribuir o mal que recebeu com o bem. E buscar a paz com todas as pessoas, naquilo que depender de cada um de nós, de cada um ouvinte, começando pelos crentes lá de Roma e chegando até todos nós aqui. São orientações importantíssimas, não para aquela época, não somente para aquela época, mas para todos nós no dia de hoje. São orientações que se referem a um modelo de relacionamento de proximidade entre as pessoas. O modelo de relacionamento pessoa a pessoa, um a um, promovendo assim a unidade de toda a igreja. É interessante como a gente fala sobre unidade, a gente fala sobre ser um, e aí a gente vê nos últimos anos que tem acontecido uma coisa completamente diferente. A gente vê pessoas se distanciando uma das outras a cada dia mais. Quer seja por fatores externos ou provocados por nós mesmos. Creio que foi em 2019, 2020, né, o início da pandemia. Isso contribuiu e muito para o distanciamento entre as pessoas. O famoso lockdown, o distanciamento social. Nós fomos forçados a nos distanciar das outras pessoas na tentativa de uma preservação da nossa saúde física, assim como a saúde física dos nossos familiares. Mas notem que esse período passou, e voltamos a sair às ruas, voltamos a estar próximo, passar por pessoas, transitar próximo às outras pessoas nas ruas. Mas isso não mudou uma característica de isolamento que as pessoas viviam, que as pessoas estavam vivendo. É como se cada um estivesse acostumado a viver sozinho. Esses poucos meses que nós passamos isolados uns dos outros, foi o bastante para que muitos se acostumassem a essa condição de separação das outras pessoas. É como se essas pessoas estivessem construindo muros ao redor de si mesmas, se isolando das demais pessoas, se separando das demais pessoas. E às vezes não construíam muros, as pessoas não estavam construindo muros, mas estavam cavando abismos que separavam ainda mais elas mesmas das outras pessoas. É como se essas pessoas quisessem se isolar e se separar, se afastar não só das outras pessoas, mas também de enxergar as necessidades das outras pessoas. É como se essas pessoas não estivessem se importando em estabelecer relacionamentos, se conectar com outras pessoas. Cada família virou um núcleo e assim a gente cria uma redoma, acaba criando uma redoma, acaba criando uma bolha onde é difícil de se furar e de se penetrar nessa bolha. E aí, queridos, a gente se lembra dos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele, ao contrário disso tudo, dessa condição que nós temos visto no mundo atual, nos dias de hoje, Jesus nos ensina e nos move não a construir muros, mas nos move a construir pontes que interliguem pessoas. Jesus nos ensina a construir conexão entre pessoas. Jesus nos ensina a estabelecermos relacionamento com outras pessoas. Ao invés de criarmos e construirmos muros, o propósito de Deus para nós é que a gente construa pontes
entre nós e outras pessoas, entre pessoas semelhantes. Notem que o muro possui uma característica muito interessante. Nós construímos muro por quê e para quê? Primeiro, para nos protegermos. Quem constrói o muro não constrói o muro para ficar do lado de fora, e sim do lado de dentro. Para que aquilo que está do lado de fora não tenha acesso a você, nem aquilo que você tem do lado de dentro. O muro, ele delimita. O muro, ele cria limites. O muro, ele cria uma divisão. O muro, ele isola as pessoas. O muro, ele separa as pessoas umas das outras. E aí, quando a gente pensa em muro e nesse tipo de separação, geralmente, como eu falei, quem constrói está do lado de dentro. E aí, o que às vezes é que a gente percebe é que, aparentemente, pelo menos, é como se essa pessoa não precisasse de mais nada. Como se essa pessoa tivesse tudo. Como se essa pessoa não quisesse mais nada de ninguém, porque não precisa de nada e nem de ninguém. Não precisa de outras pessoas. Essa pessoa já está completa em si mesmo. E tudo aquilo que ela tem dentro daquele intramuros a satisfaz. E aparentemente a completa. Diferentemente da ponte. A ponte, ela liga dois pontos. A ponte, ela liga duas pessoas. Ela liga algo que está de um lado àquilo que está do outro lado. A ponte, ela conecta. A ponte, ela une. Ela junta. A ponte, ela agrega. E aí quem constrói uma ponte é perfeitamente reconhecedora de que ela precisa ir para o outro lado. Porque falta algo nela. E aí ela se submete também a dar acesso a quem está do outro lado, para que possa ter conexão e relacionamento com ela. Nota que são dois polos diferentes que representam dois tipos de pessoas diferentes. São duas condições diferentes que representam duas naturezas diferentes e, por consequência, dois tipos de pessoas diferentes. Nós cristãos, queridos, conforme os ensinamentos de Jesus, nós somos chamados a construir não muros, mas pontes. Nós somos chamados a aproximar as pessoas de nós e não afastá-las de nós. Como cristãos, queridos, nós somos chamados a sermos ministros da reconciliação do homem com Deus. Ministros da reconciliação do homem com Deus. E isso só poderá ser possível se primeiramente nós nos conectarmos a essas pessoas. Se primeiro a gente quebrar essa divisão, essa separação de muros, e tivermos acesso às outras pessoas e darmos acesso às pessoas até nós. Por isso, nessa noite, queridos, com base nesse texto, eu gostaria de destacar como nós podemos construir pontes. Pontes que nos conectam aos nossos irmãos. E pontes que nos conectam às pessoas que nós queremos ganhar para Jesus. O que é necessário para que nós venhamos a construir essas pontes que permitirão e contribuirão para que muitas pessoas venham a conhecer o amor de Jesus, sejam transformadas por Cristo e possam também receber de Cristo, possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e serem salvas pelo amor e pela graça de Jesus. Em primeiro lugar, querido, construir pontes requer disposição para colocar o amor em prática. Isso é a base de tudo. A ponte, a base da construção da ponte é o amor. Porque foi isso que Deus fez conosco. João 3,16 diz que porque Deus ele amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, ele enviou Jesus. Fez atravessar essa ponte, esse abismo que existia entre o homem e Deus, para, conforme o plano de redenção do Senhor,
conforme a graça de Jesus, pudesse reconectar o homem a Deus. Versículo 10 desse texto diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. E aí, lendo, não sei se algum dos irmãos aqui tem essa Bíblia, a NVT, a nova versão transformadora, ele traz exatamente esse texto de uma forma que vai trazer um conhecimento, um entendimento melhor para a gente. Ele fala assim: amem-se com amor fraternal. Ele troca essa palavra dedique-se para amar. Se não me engano, a Almeida, Revista e Corrigida, também traz essa palavra, amem-se com amor fraternal. E aí o apóstolo Paulo, ele usa nesse versículo duas palavras gregas com significados totalmente distintos para a palavra amor. A gente entende, amem-se com amor, mas o apóstolo Paulo, ele traz duas palavras completamente distintas nos seus significados para aquilo que a gente entende como amor. A primeira palavra é Filadélfia. Essa nós conhecemos, embora muitas vezes não conheçamos o seu significado. Mas Filadélfia, ela descreve um estilo de amor, um tipo de amor fraternal. Um amor entre irmãos da mesma família, irmãos consanguíneos. Essa palavra Filadélfia, ela traz esse tipo de amor que acontece dentro da família. E aí existe uma outra palavra que nós também traduzimos como amor na nossa língua, que se chama filostorgos. Essa palavra, ela descreve uma afeição natural que sentimos por nossos familiares. É tipo o amor de um pai pelo seu filho. Se Filadélfia simboliza e significa o amor entre irmãos da mesma família, Filotorgos significa amor de um pai para um filho. E por que o apóstolo Paulo ele escreve dessa forma? Ele coloca esses dois tipos de amor, de termos que significam amor para a gente. Essas palavras que eles são aplicadas a relações familiares ou relações sanguíneas, pessoas de uma mesma família. E com isso o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo, da mesma forma como nós amamos aos nossos familiares. Na mesma intensidade, na mesma proporção. Porque os nossos familiares são famílias que a hereditariedade, a descendência, uma ordem natural e humana nos proporcionou. A família em Cristo é uma família que Deus nos proporcionou. Se por um lado, entre nossos irmãos de sangue, existe um laço genético, com os nossos irmãos em Cristo existe um laço espiritual, que foi proporcionado por Deus. E esse tipo de amor, queridos, ele promove laços. É um tipo de amor que cria laços. É um amor que estabelece relacionamento. É um amor que não é fingido. Um amor que é sincero. Um amor que faz pensar no outro, muitas vezes antes de pensar em nós mesmos. É um amor que estabelece uma conexão, que estabelece uma ponte. Por isso, para construir essa ponte, é necessário amarmos e colocarmos esse amor em prática. Jesus, ele foi o primeiro a nos ensinar isso. Jesus, ele passou a maioria do seu ministério terreno construindo pontes. Mas construindo pontes, sim, construindo pontes. Jesus foi o maior construtor de pontes. Primeiramente, como nós falamos em João 3,16, Deus enviou o seu Filho com uma missão específica. E, em primeiro lugar, a ponte que Jesus construiu foi a ponte do homem com Deus. Em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho. E o que esse caminho faz? Ele liga um ponto a outro. Ele liga uma pessoa a outra. Esse caminho, queridos, ele serve para dar acesso, serve para interligar.
ele serve para conectar, ele serve como ponte do homem para com Deus. E em segundo lugar, queridos, Jesus ele construiu pontes para ligarem, aproximarem as pessoas umas das outras. Em Mateus 22, quando Jesus recebe uma pergunta, quando perguntam para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus fala, o maior dos mandamentos é amar o Senhor teu Deus, de toda a sua força, alma, coração, entendimento. E o segundo semelhante a este é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. Jesus, ele cria essa ponte que aproxima pessoas, de amarem, de se amarem como amam a elas próprias. Os ensinamentos de Jesus, queridos, eles constroem pontes de aproximação de pessoas. Por isso, queridos, para se construir pontes, é necessário colocar o amor em prática. É impossível criar uma ponte se você coloca o amor apenas no papel, apenas na teoria. Você precisa praticar esse amor, colocar esse amor prático, em prática, ter um amor prático, porque o amor que é estabelecido na direção vertical que nós recebemos de Deus, e que nós dizemos que nós amamos a Deus, ele necessariamente precisa ser refletido na forma horizontal. Não é à toa que essa frase está aqui. Refletindo o amor de Deus. Ela está aqui para todos os domingos nós nos lembrarmos de que nós precisamos manifestar o amor de Deus para as outras pessoas. Precisamos refletir o amor de Deus. A palavra de Deus diz que como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso irmão a quem nós vemos. Precisamos manifestar esse amor e trazer esse amor de uma forma prática com os nossos irmãos. Para os nossos irmãos. Precisamos manifestar esse amor para com os nossos irmãos. A capacidade de amar, queridos, é lógico que ela não vem de nós. Não é algo que nasceu com a gente, essa capacidade de amar. 1 João 4 diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Somente por isso. Essa é a condição de nós conseguirmos amar, porque Deus nos amou primeiro. É algo que não nasce na gente. É uma dádiva de Deus. Mas o Senhor também Ele nos confia que nós venhamos a amar as outras pessoas. Que esse amor que é distribuído para nós, ele não pare em nós mesmos, mas ele possa ser distribuído, espalhado, com amor com que nós nos amemos uns aos outros. A palavra de Deus também diz que nós precisamos amar as pessoas como Cristo nos amou. João 13 nos traz esse texto. No versículo 34, Jesus ele fala assim para as pessoas, fala assim para os discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Exatamente, na mesma proporção com que Cristo nos amou, Ele espera que nós nos amemos. Ele espera que amemos uns aos outros. E aí, Jesus ele ainda coloca outra coisa. Nós estamos investindo no nosso PGM, amém? Estamos investindo em relacionamento intencional, amém? Nós estamos investindo na missão 222, 2 Timóteo 2:2, ensinar para outros, que sejam capazes para ensinar a outros, aquilo que nós ouvimos, né, que nós aprendemos, e assim vai se ensinando. Nós estamos envolvidos na comissão de Jesus, que está em Mateus 28:19, e indo fazer discípulos. Então nós dizemos que nós somos discípulos e discipuladores, é isso?
Olha o que Jesus fala em João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quer comprovar para alguém, testemunhar, dar provas de que você é discípulo de Jesus? Ame. Ame. O amor é a base da ponte. O amor conecta as pessoas. O verdadeiro amor, ele não deve ser estabelecido somente na teoria, mas ele precisa ser colocado na prática. Precisa ser vivido na prática. Em segundo lugar, querido, nós queremos destacar que construir pontes requer um comportamento altruísta. Requer altruísmo. Uma palavra estranha, né? Que a gente não diz todos os dias, que nem ouve todos os dias. Entendeu? Altruísmo é um nome que a gente não daria para o filho da gente. Mas é uma palavra que traz um significado muito profundo. E antes de falarmos desse significado, eu quero te convidar a estar lendo comigo os versículos 11, 13, 15 e 16 de Romanos 12, que nós estamos trazendo esse texto para essa noite. No versículo 11 de Romanos 12, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E o versículo seguinte, 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Volta lá no versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. A NVT, a nova versão transformadora, traz assim, esse versículo. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. Não podemos ser preguiçosos. Aqui a NVI traz assim, nunca lhes falte zelo. Você está na NVT, né? Isso, nunca lhes falte zelo. E a NVT traz assim, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. Construir pontes, queridos, é necessário haver dedicação. Para construir pontes, é necessário haver um comportamento altruísta. Construir pontes, queridos, é uma realização que depende não só de uma dedicação qualquer, mas uma dedicação real, uma dedicação sincera e uma dedicação altruísta. Sabe o que significa altruísmo? Altruísmo significa uma inclinação natural de priorizar o bem-estar de uma outra pessoa. Isso que é o altruísmo. É algo que acontece naturalmente, você não força. E nessa ação natural, nessa inclinação natural, ou melhor, essa inclinação natural, faz com que você priorize o bem-estar de uma outra pessoa. Faz com que você não seja egoísta, é o contrário do egoísmo. Egoísmo, você pensa somente em você. Uma pessoa egoísta, ela pensa só nela, no bem-estar próprio. Uma pessoa altruísta, ao contrário da egoísta, ela prioriza o bem-estar de uma outra pessoa. Versículo 13 desse texto que nós lemos agora, diz assim, compartilhe o que vocês têm com os santos. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Esse verbo compartilhar, eu gosto muito de pegar as coisas no sentido original, porque traz uma coisa tão mais rica, que faz a gente compreender, faz como que se a gente mergulhasse no texto. Esse verbo compartilhar, que a gente está vendo aqui, que é o koinonel, ele significa não somente fazer parte da vida daqueles que são necessitados, como também, não somente fazer parte das necessidades ou daqueles que estão sofrendo, do sofrimento das pessoas, como também repartir aquilo que você tem. Você não somente faz parte da pessoa, mas você reparte aquilo que você tem.
A gente estava estudando hoje sobre o livro de Jó, e a gente viu que Jó teve alguns amigos, se sentaram durante 3 dias ao lado dele, fizeram parte do sofrimento de Jó, ali quietinho, sentado em silêncio com Jó. Mas o koinonel não é só fazer parte, é compartilhar, é distribuir, é entregar. Não somente fazer parte, mas é repartir aquilo que eu tenho com aquele que está necessitando. Isso é ser altruísta. Isso é compartilhar. Isso é koinonel. E na construção de pontes, queridos, a prática do amor, ela nos move a uma ação de compaixão. São 2 palavras que são interligadas. O amor, ele puxa a compaixão. O amor verdadeiro move a compaixão. Move as boas ações. Ao sermos alcançados pelo amor de Cristo, queridos, nós também somos impelidos a amar as outras pessoas. Ao sermos alcançados pela misericórdia de Jesus, nós somos movidos a nos colocar no lugar da outra pessoa que está à nossa frente, que está necessitando de alguma coisa. A nos alegrar com aqueles que se alegram, conforme diz a palavra que nós lemos aqui. A chorar com aqueles que choram, a celebrar as conquistas daqueles que estão conquistando, que estão celebrando. Nos comiseramos com as tristezas dos nossos irmãos. Sentimos junto com essas pessoas, junto a essas pessoas. Padecemos, nos compadecemos com essas pessoas, ou seja, padecemos com essas pessoas. Dividimos a carga, o peso desse sofrimento, dessa tristeza. Versículo 15 fala: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não foi na verdade? E é esse tipo de comportamento altruísta que surge naturalmente no coração daqueles que são nascidos de novo. No coração daqueles que são nascidos de Deus. Isso porque, de forma natural e sincera, essas pessoas, elas priorizam o bem-estar das outras pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas entendem que todos são importantes para Deus. Que todos são membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E se um membro está com dor, se um membro está doente, todo o corpo sofre. Porque existe união. Porque existe unidade. Não existe membro mais importante, nem membro menos importante. A falta de um membro nesse corpo faz todo o corpo sentir. E deixa o corpo incompleto. Queridos, nós estamos conectados. Nós estamos ligados e interligados. Nós estamos unidos. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Por isso a gente não pode julgar, ou quem sabe até pensar, fulano é mais importante do que ciclano, do que beltrano. Nós não fazemos esse tipo de separação. Construtores de pontes não fazem acepção de pessoas, não fazem separação de pessoas, não fazem distinção de pessoas. Versículo 16 de Romanos 12, diz assim, versículo 16 de Romanos 12, tenham a mesma atitude uns para com os outros, a mesma atitude. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Notem uma coisa, uma grande verdade. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todas as pessoas da mesma forma. Ama todas as pessoas na mesma intensidade. João 3,16 não diz, porque Deus amou o pastor Fábio de tal maneira e os outros de outra forma, não. Ele não diz assim, João 3,16, porque Deus amou o irmão Amaro mais do que o irmão Joilson. Não falou isso. Ele generaliza toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, toda a humanidade, de uma maneira única. Amou de tal maneira, sem fazer distinção, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E nós entendemos que Deus não faz distinção de pessoas. E nós também não tratamos as pessoas de forma desigual. Não tratamos pessoas com acepção, com distinção, com separação. Nós não nos relacionamos com pessoas por intenções pessoais, porque estão numa ascensão, numa condição social melhor ou econômica melhor. Nós não lidamos com pessoas com intenções pessoais, porque é meu chefe, é o chefe da gente, ou porque pode dar um tipo de recompensa maior, um benefício maior. Não, nós amamos todas as pessoas de forma igual. Mas nós não amamos as pessoas por intenções pessoais. Mas nós somos intencionais nos nossos relacionamentos. Isso sim nós precisamos ser intencionais. Por quê? Por que precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos? Porque nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação do homem com Deus. Essa é a nossa intenção no nosso relacionamento. Quando nos relacionamos com as pessoas, nós não vemos a posição social da pessoa, mas nós vemos uma condição que precisa ser revertida. Uma condição de morte para uma condição de vida. Precisamos lidar com pessoas como se aquele fosse o último dia de vida daquela pessoa. E como se aquele papo que elas estão tendo com a gente, aquela interação, aquela oportunidade que estão com a gente, seja a última oportunidade daquelas pessoas de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não nos conformamos em ver uma alma indo para o inferno, porque nós pensamos no bem-estar do próximo. Nós não nos conformamos em ver uma vida perdida, saindo por entre os nossos dedos, sem conhecer sobre o amor de Jesus. Os nossos relacionamentos, eles são intencionais, e a intenção dos nossos relacionamentos é ganhar toda a humanidade, se possível for, para Jesus. Essa é a intenção do nosso coração. E em terceiro lugar, queridos, já caminhando para o final, construir pontes requer uma vida, um coração disposto a perdoar. Construir pontes requer perdão, requer reconciliação. Os versículos 14, 17 e 18 vão dizer isso para a gente. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Versículo 17. Não retribuam ninguém mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Construir pontes, queridos, é viver em paz com todas as pessoas, naquilo que depender de si próprio. Naquilo que depende de mim, eu vou viver em paz com todas as pessoas. Apesar de nós cristãos termos inimigos, nós não fazemos inimigos. Temos inimigos, sim. Por que temos inimigos? Satanás é inimigo nosso. É inimigo do homem. Satanás, algumas pessoas dizem, Satanás é inimigo de Deus. Não. Não é inimigo de Deus, porque ele não pode nem chegar perto de Deus, se Deus não permitir. O poder de Deus é infinitamente maior do que o de Satanás. Mas Satanás, não podendo atacar Deus, ferir Deus, ele tenta ferir a criação de Deus. Foi assim no Éden. Quando Satanás tentou o homem e a mulher, a desobediência, aprendemos isso lá na nossa classe Novos Membros, na última semana. Quando ele deliberadamente tentou o homem e a mulher a desobedecer o Senhor. E com a desobediência veio a morte. E aí, por isso, Satanás se tornou inimigo dos seres humanos. O inimigo do cristão, porque a todo momento ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos inimigos, mas nós não fazemos inimigos. Nós não criamos nenhum tipo de conflito desnecessário. Aquele que é filho de Deus, ele experimenta, queridos. E ele está comprometido com a paz. Porque ele experimenta a paz de Deus. E essa paz que ele experimenta em 3 esferas. A primeira, porque ele tem paz com Deus.
Eles estavam separados. Havia uma condição de morte. Havia um conflito entre o homem e Deus, porque o pecado faz isso com o ser humano. Deus não se agrada, Deus se ira, então se ele se ira não existe paz. Mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, o homem ele foi reconciliado com Deus, ele foi tornado novamente favorável a Deus. Essa ira, essa guerra, esse conflito que existia, ele foi cessado na cruz do Calvário. Voltou a paz com o Senhor, por isso quem é nascido de Deus, ele tem paz com Deus. Mas também o ser humano que é nascido de Deus, ele desfruta, ele experimenta a paz de Deus. Hoje nós estamos falando que às vezes em meio a todo o sofrimento é capaz, com o Senhor, e por meio do Senhor nós somos capazes de sentir uma paz que excede todo o nosso entendimento. Filipenses 4, 7, se não me engano. E a paz que excede todo o entendimento guardará sua mente e coração em Cristo Jesus. Vê, Iberiano. Filipenses 4, 7. Mas, amém. Certo. É esse endereço mesmo. Ele experimenta a paz que vem de Deus. Mas não só ele tem paz com Deus, e não somente ele experimenta a paz de Deus, ele recebe um desafio. Esse ser humano, essa pessoa que é nascida de novo, essa nova criatura, ela recebe o desafio de ter paz com os irmãos. E isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. Ter paz até mesmo com aqueles que te perseguem. Ter paz com aqueles que promovem, que querem um mal seu. Ter paz com aqueles que querem te prejudicar. Isso é um grande desafio. Versículo 17. O texto de Romanos diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos, não somente de Deus, mas está dizendo aí aos olhos de todos os homens. Procurem fazer o que é correto. Procurem fazer. Não retribuam mal com mal. Não paga com a mesma moeda. E é muito difícil isso, porque surge em nós um sentimento de justiça própria, que faz a gente entrar num conflito com a gente mesmo. Mas é um desafio, que a gente precisa vencer esse desafio. Dos versículos 19 ao 21 desse mesmo texto, que nós não lemos ainda, diz assim, que a gente não deve procurar vingança, nem a justiça própria. A gente não deve buscar fazer justiça com as próprias mãos, mas deve esperar no Senhor. Diz assim no versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. Versículo 20, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome? Não. O versículo diz assim, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí, olha só, queridos, como é que encerra esse versículo 21, como é que ele traz para a gente? Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não é a gente deixar o mal, vencer o mal na outra pessoa, não. A gente precisa tomar cuidado para a gente não se deixar vencer com o mal. O mal pode nos derrotar se a gente der bobeira. Se está dizendo aqui para a gente não se deixar vencer com o mal, porque existe uma possibilidade da gente ser vencido pelo mal. Mas como é que a gente vence o mal? Com o bem. Toda vez que vier na nossa cabeça aquela vontade de fazer justiça própria, aquela vontade de pegar e falar assim, mas por que comigo? Mas por que comigo? E aquele sentimento de estar injustiçado, isso é natural do ser humano. Isso é legítimo do ser humano, também é legítimo. A gente pode se sentir injustiçado, sim.
Aprendemos isso hoje de manhã. Mas a gente não pode se deixar vencer pelo mal. Mas precisamos vencer o mal com o bem. A vingança não pertence a gente. E toda vez, ou melhor, ela não pertence a gente porque isso não é competência nossa. A gente precisa ressaltar isso. Essa competência ela é de Deus. E quando a gente tenta assumir para a gente essa justiça, quando a gente tenta, toda vez que nós tentamos fazer justiça própria, ou justiça com as próprias mãos, ou com aquilo com o nosso próprio entendimento, com os recursos que nós temos, nós inevitavelmente nos apropriamos indevidamente de uma competência que não nos pertence, mas ela pertence a Deus. É uma apropriação indébita. É uma apropriação indevida de uma competência que não nos pertence, mas pertence a Deus. O nosso entendimento de justiça, querido, não é o entendimento de justiça de Deus. A nossa aplicação de justiça não é a aplicação de justiça de Deus. E hoje de manhã nós falamos que toda justiça ela é injusta, porque é feita pelo homem. Por mais que o homem tente colocar uma dosimetria correta, ele não vai conseguir, porque ele é falho, ele é limitado. O ser humano é passivo de erros. Mas o nosso Deus, ele não tem erros, ele não erra. O nosso Deus, ele é perfeito. E a justiça do nosso Deus é com J maiúsculo. Ou melhor, com todas as letras maiúsculas. Porque é uma justiça perfeita. O nosso entendimento de justiça e a nossa aplicação de justiça são imperfeitos. Por isso que Jesus, ele nos ensina e faz uma outra coisa com a gente. Jesus, ele sacode a gente de um jeito que abala e mexe todas as nossas estruturas. E é por isso que ele ensina a gente a perdoar. E é por isso que ele nos desafia a perdoar. É por isso que ele espera de nós o perdão. Mateus 6, Jesus ensina a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mas é a oração modelo que Jesus ensina. E aí, dentro dessa oração, ele, na parte das dívidas, das nossas para com Deus e das pessoas para conosco, Jesus ele nos ensina a colocar isso aí como uma condição, é algo condicional. Jesus ensina, fala assim, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como? Eu sei que vocês já oraram isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Sabe o que significa esse assim como? É uma condição. Quer dizer, da mesma forma. Quer dizer, da mesma intensidade. Na mesma proporção. E olha só o que você tem orado, a foto que você tem feito com Deus. O pedido que você tem feito a Deus. Senhor, se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão, não importa a dívida dele comigo. A minha oração está sendo falsa, tá, Senhor? Na verdade, eu estou te pedindo para me perdoar, mas com os meus atos eu estou dizendo para o Senhor, não me perdoa não. Porque eu não estou conseguindo perdoar. Porque essa é a condição que eu estou estabelecendo, que eu estou pedindo. Não é algo que está sendo forçado. Eu que estou falando com o Senhor, Senhor, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado as dívidas dos meus irmãos. E há outras pessoas, algumas orações falam as ofensas, porque essas dívidas elas também vêm em forma de ofensa. Vem em forma de mal, vem em forma de prejuízos. Prejuízos físicos, financeiros, morais, tudo. Perdoa-me, Senhor, exatamente da mesma forma que eu estou perdoando as outras pessoas. E aí Pedro, lá em Lucas 23, 34, quando Pedro fala assim, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, tá bom? E aí Jesus falou assim, até 7 não. Até 70 vezes 7. De uma forma sem limite. Tá certo que se a gente for multiplicar, a gente vai achar o valor desse 70 vezes 7. Eu, como não sou muito bom em geografia, em história, em português, né, para não dizer a matemática, eu não vou ter como te dizer agora esse valor. Mas 70 vezes 7 para Jesus, ele não é um valor exato, não. Esse 70 vezes 7 é algo que é sem limite.
Quantas vezes o teu irmão te pedir perdão? Quantas vezes o teu irmão necessitar de um perdão? Que muitas vezes ele não vai te pedir, mas ele necessitar de um perdão. Na realidade, quem está necessitando somos nós. Necessitamos de perdoar essas pessoas. E aí Jesus, ele ensina para a gente, não só com palavras, mas com a própria vida também, queridos. Porque, ou melhor, isso foi em Mateus 18, tá? Eu errei. Mateus 18, 21 e 22. Agora sim, Lucas 23, 34. Jesus, quando estava preso na cruz, pregado na cruz, ele nos ensinou isso aí com a própria vida. Jesus, ele disse uma frase que todos nós conhecemos: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele fala assim: eles não sabem o que eles estão fazendo. São pessoas que não sabem o que estão fazendo. São pessoas que fizeram muito mal a Jesus. São pessoas que escarneceram de Jesus. Pessoas que maltrataram Jesus. Pessoas que agiram com violência para com Jesus. Esbofetearam. Pessoas que chicotearam Jesus. Pessoas que colocaram na cabeça de Jesus um espinho, uma coroa de espinho que perfurou todo o seu crânio. Pessoas que perfuraram os membros de Jesus pregando no alto da cruz. Apesar de tudo isso, Jesus fala lá no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina uma vida de perdão, queridos. Jesus nos ensina uma vida de promoção de paz. Por isso que no versículo 18 o apóstolo Paulo fala o seguinte: façam todo o possível. Versículo 18 do Romanos 12, do nosso texto base. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Se for possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Cristão não gera conflito, tampouco alimenta o conflito entre outras pessoas. Porque a gente está falando de paz conosco, mas e quando se refere paz com terceiros? Existem pessoas que não podem ver um foco de incêndio que querem colocar palha, querem colocar lenha. Às vezes com comentários, às vezes com intenções, mas são verdadeiros semeadores de discórdia. O cristão, queridos, ele não gera conflito. O cristão, ele não alimenta conflito nas outras pessoas. O cristão, ele apaga esses focos de incêndio. Ele não coloca lenha nesse incêndio, mas ele apaga os focos de incêndio. Porque o cristão, queridos, ele serve o príncipe da paz. Ele serve a Cristo, que é o príncipe da paz. Por isso, queridos, que o cristão, ele contribui para que ocorra, para que aconteça a paz entre os irmãos. Porque é tão bom viver em paz. É tão bom viver em comunhão, em unidade. Salmo 33, 1 diz que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É algo que Deus, ele espera de nós. É algo que Deus, ele sonha para cada um de nós. Por isso, nessa noite, queridos, que a gente possa aprender. Não somente aprender, mas que a gente possa também se colocar, estando dispostos a construir pontes. Precisamos aprender e estar dispostos a construir pontes. Pontes que nos conectam às outras pessoas. Pontes que permitam com que nós coloquemos o nosso amor em prática. Esse mesmo amor que nós recebemos um dia do Senhor. E que temos recebido todos os dias do Senhor. Pontes essas que nos movam a nos preocupar com o bem-estar das outras pessoas. Que possamos aprender e estar dispostos a construir pontes que nos impulsionem a servir a Deus, servindo os nossos irmãos. Porque quem serve o próximo também serve a Deus. Pontes que nos mobilizem, que nos impulsionem, que nos encorajem
a contribuir para a promoção da paz entre as pessoas para conosco e entre os nossos irmãos. Que possamos aprender a construir pontes ao invés de muros, queridos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Senhor, nos colocamos aqui na Tua presença, ó Pai. Entendendo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos guie, Senhor. Para que o Senhor nos oriente a como construir, ó Pai, essa conexão com os nossos irmãos. Queremos, Senhor, cumprir o propósito do Senhor em nós e através de nós, como ministros da reconciliação do homem com Deus. Dizemos que essa igreja é uma agência de reconciliação do homem com Deus. E nós, como membros dessa igreja, membros do corpo de Cristo, somos esses ministros, essas pessoas que irão trabalhar para essa reconciliação, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se muitas vezes nós construímos muro ao invés de pontes. Se muitas vezes nós nos colocamos, Senhor, numa condição de afastamento das outras pessoas, de isolamento, ao invés de procurarmos, Senhor, nos aproximar dessas pessoas. Perdoa-nos, Senhor, se por muitas vezes, ó Pai, a dor do nosso irmão não fez doer em nós. Perdoa-nos, Senhor, se por muitas vezes, ó Pai, nós não temos amado os nossos irmãos, como amamos os entes, os parentes, os nossos familiares, Senhor. Nós queremos ser diferentes, ó Pai, daqui para frente. Queremos ser diferentes, Senhor. Queremos fazer a diferença, ó Pai. Queremos, Senhor, ao Te servir, ó Pai, ganhar, Senhor, muitas almas, ó Pai, vidas, ó Pai, para povoar o Teu reino, Senhor. Por isso, Senhor, transforma-nos a cada dia, ó Pai. Pedimos isso, Senhor, sabendo, Senhor, que nós não somos merecedores de coisa alguma, mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia, e em nome de Jesus que Te pedimos, Senhor. Amém.